Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ramuno Academy. Meu nome é Pedro Ramuno e hoje a gente vai tratar de uma situação hipotética que tem tudo a ver com o que vem sendo mencionado na mídia nos últimos tempos. Supondo que os Estados Unidos fossem uma companhia, uma sociedade anônima, seria possível que o diretor-presidente se desse um perdão presidencial isentando-se de responsabilidade? É uma situação que já soa um pouco bizarra, mas tem tudo a ver com o que a gente tem visto atualmente na mídia. Em primeiro lugar, porque tem sido bastante noticiado na mídia especializada e também na grande mídia, as tentativas, as consultas feitas pelo presidente Donald Trump aos seus assessores quanto à possibilidade de se conceder um perdão presidencial em razão das suspeitas, das supostas fraudes cometidas durante as eleições norte-americanas. Então isso acaba sendo algo bastante relevante para o mundo atual. E por que fazer um vídeo com essa temática? Os motivos, eles são alguns no final do dia. Em primeiro lugar, enquanto professor de direito, a gente sempre tenta procurar questões do dia a dia, questões que envolvam cada um de nós e que levem à identificação com o nosso público. Então, qualquer novidade, notícia que aparece, a gente sempre pensa como poder fazer algum tipo de link com a disciplina que a gente ministra. No meu caso, direito empresarial, direito societário. Em segundo lugar, porque tem alguma aproximação entre os temas. Já dizia Widman, que é um autor super importante para o direito societário, que uma sociedade anônima é como um pequeno Estado de direito, no qual os acionistas se aproximam dos cidadãos. Então a gente acaba tendo uma visão um pouquinho próxima, pouco próxima, do ponto de vista de governança corporativa, do que seria uma governança, do que seria a divisão de poderes em uma república, em um país. Mas importante, aqui o objetivo jamais vai ser aproximar de uma forma a mencionar e a cogitar que é a mesma coisa. Não tem nada a ver o sistema de representação e de responsabilidade presidencial dos Estados Unidos com o direito societário brasileiro, mais especificamente a regulação proposta pela Lei 6404 de 76, que é a nossa lei das SA. Em terceiro lugar, o motivo de gravar esse vídeo é porque é um clickbait. E sempre que a gente pode fazer vídeos que possam ser clickbait é importante em razão da potencial alcance do canal. E em quarto lugar, porque permite que a gente discuta coisas interessantes sobre responsabilidades dos administradores e um pouquinho sobre governança e divisão de poderes e estrutura orgânica de uma sociedade anônima. Então, o nosso objetivo vai ser, durante essa conversa, cogitar um cenário hipotético e, com base nisso, verificar opções. Inspirado, é claro, nessa situação prática, nessa situação real que a gente está acompanhando na mídia. Então, vamos supor aqui, hipoteticamente, que eu tenho a Tio Sam Participações SA. Situação hipotética. E vocês têm na tela as informações do nosso caso hipotético. É uma companhia aberta, caracterizada por uma alta pulverização acionária, ou seja, eu não tenho um controle concentrado, não tenho um controlador definido, eu tenho um controle disperso, como a gente costuma chamar, difuso, com capital pulverizado, não há um acionista controlador definido. E eu tenho um diretor eleito, que no nosso caso hipotético vai ser chamado de Pato Laranja. O Pato Laranja, ele é diretor-presidente, e há suspeita de ele ter praticado condutas contrárias ao interesse da companhia, gerando enorme prejuízo para a Tio Sam Participações SA. Se é uma companhia aberta, a gente já extrai daí que necessariamente adota um modelo de administração dualista. Por ser companhia aberta, por ser dualista, tem que ter conselho de administração e diretoria. Para fins do nosso exemplo, a gente está olhando para a diretoria, mais especificamente para o diretor-presidente. E a pergunta que vem
É possível que Pato Laranja se isente de responsabilidade pelo fato de ser diretor-presidente? Ou seja, valentes da posição que ele tem enquanto diretor-presidente de uma companhia, um CEO de uma companhia, diretor estatutário, ele poderia se isentar de responsabilidade em razão da conduta feita, da conduta praticada, que pode supostamente ser considerada algo prejudicial para a companhia? O cenário aqui ele é bem interessante, não é tão complexo, mas cabe várias discussões e várias menções sobre o assunto. Em primeiro lugar, a gente tem que verificar se a conduta praticada, ela implica o desrespeito e atinge algumas das hipóteses de quebra dos deveres fiduciários dos administradores. Os administradores de uma companhia devem tocar e realizar as suas atividades de acordo com os deveres fiduciários. Fiduciários que vêm de fidúcia, relação de fidúcia, de confiança que existe entre administradores e companhia. E é importante que esses deveres fiduciários são exercidos para com a companhia. Então, mesmo que o administrador pratique uma conduta que gere prejuízo aos acionistas, porém, no melhor interesse da companhia, ele pode fazer isso. Pode até prejudicar um acionista. O que não pode é lesar a companhia. Deve sempre observar o melhor interesse da companhia. E vejam que eu não vou entrar no mérito do que seria o melhor interesse da companhia, que é uma discussão super complexa e super difícil. Então, partindo disso, vamos analisar. Houve desrespeito a algum dever fiduciário? Lembrando que os deveres fiduciários são basicamente 3 que cabem diversas ramificações. Dever de diligência, o dever de lealdade e o dever de informar. No caso de uma fraude, de uma conta que lesou a companhia, a gente poderia estar pensando em uma quebra de dever de diligência e também, eventualmente, numa quebra de dever de lealdade. Supondo que no caso concreto a gente tenha tido desrespeito, seja uma hipótese de responsabilização do administrador. E aqui a gente vai seguir alguns parâmetros, de ter que ter a conduta, o dano, nexo de causalidade, e isso tudo vai acabar. E a culpa, no final do dia, que se caracteriza, nesse cenário específico, pelo descumprimento dos deveres fiduciários. Há hipóteses de responsabilidade objetiva, mas no nosso caso, por ser uma responsabilidade societária, a gente está olhando para uma responsabilidade subjetiva que está relacionada justamente à quebra dos deveres fiduciários. Considerando que a conduta ela gerou dano, considerando então que a conduta representa uma quebra de dever fiduciário, a pergunta que fica é: pode o diretor-presidente se isentar de responsabilidade, se perdoar? A resposta, ela é bastante simples e direta, de acordo com a nossa legislação. O artigo 159 da Lei das SA, ela trata sobre a ação de responsabilidade do administrador. E começa logo de início colocando que compete à companhia, mediante deliberação em Assembleia Geral, a propositura da ação de responsabilidade. Não vou entrar no mérito aqui, que pode ser tema de um outro vídeo, das diferenças que eu tenho das várias modalidades de ação de responsabilidade do administrador, que ela pode ser uti singuli, uti universo, nas ações sociais, eu tenho também a hipótese de ação individual. Mas o fato é que, independentemente da modalidade, em princípio, tirando a ação do parágrafo 7º, que coloca que o acionista ele pode, quando couber, pleitear a indenização por um ato ou por uma conduta que o lese de forma direta, de forma individual, por um ato do administrador, tirando essa hipótese, todas as demais hipóteses que a gente vai analisar, conversar e estudar no direito societário, são hipóteses em que a companhia que acaba sendo a beneficiária dessa ação. Então, no final do dia, independentemente da modalidade, quem vai definir se vai propor ou não ação para apurar a responsabilidade será a companhia. E inexiste no nosso direito a hipótese de perdão para esse cenário. E até seria bastante curioso e estranho se tivesse algo nesse sentido. A gente também poderia cogitar, para fins de debate e de aprofundamento na discussão, se
o Pato Laranja, no nosso exemplo hipotético, fosse acionista, ele poderia votar nessa deliberação? E aqui a gente vai acabar tendo algumas discussões, e vai ser uma temática que envolve justamente conflito de interesses e as teorias de conflito de interesse material e conflito de interesses formal. Material, permite-se o voto, e depois eu apuro se o voto for abusivo. Formal, não se permite o voto. Não se permite o voto por presumir que eu tenho conflito de interesse. Nesse caso, me parece que eu tenho sim um conflito de interesse e que não seria prudente o voto. Mas em cada caso concreto a gente vai acabar analisando. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente tem uma situação de relação societária indireta. Por exemplo, eu, Pato Laranja, sou acionista de uma companhia que, por sua vez, é acionista da Tio Sam Participações S.A. Então, eu não tenho um vínculo direto societário, é uma relação indireta societária, e isso acaba trazendo ainda mais discussão para a questão do conflito de interesses, e que não é algo consolidado na doutrina. Tem posição para tudo quanto é lado, há posições que prevalecem, mas há posição para tudo quanto é lado. Então, no final do dia, caberia perdão presidencial se fosse se os Estados Unidos fossem uma companhia? Certamente não. Não há essa hipótese. Se nos Estados Unidos isso vai ser possível ou não, é difícil de saber. Eventualmente poderia caminhar para uma manobra indireta, como o Nixon já fez no passado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, dar o like para ajudar na divulgação. E o que precisarem, só escrever aqui nos comentários que eu respondo eles todos. Saudações comercialistas e muito obrigado.